Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, para honra e glória do nome do Senhor. Que você e sua família estejam bem, é isso que eu desejo. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã, por mais um amanhecer. Obrigada, Jesus. Bom dia, Janaína. Bom dia, Mi, Terezinha. A paz do Senhor Jesus. Como que vocês estão? Estão todas bem? Eu desejo que sim. Para honra e glória do Senhor. Ontem o culto na minha igreja foi tão lindo. Foi maravilhoso. Veio um pastor de outro estado. Eu não me lembro agora o nome da cidade dele. Mas é lá pra cima, perto de Manaus, sabe? Do Ribeirinho. Um nome muito usado por Deus. É muito lindo quando Deus quer falar com a gente, né? Bom dia, Leite. Deus abençoe todos nós. Uma sexta-feira abençoada. Que seja uma sexta-feira produtiva na nossa vida. Não só a fins de meios financeiros e trabalho, não. Mas produtivo no reino, produtivo sobre a nossa construção com o Senhor, sobre o nosso posicionamento. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui reunidos em Seu nome. Eu me apresento diante do Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu consagro esse ministério de mulheres de avivamento, Senhor, e declaro que esse ministério é do Senhor, que o Senhor tem toda a liberdade de agir sobre ele, usar toda a palavra e a verdade das Escrituras, Pai, para falar com cada uma de nós aqui todos os dias, Senhor. Eu declaro, meu Deus, que o Senhor é a nossa maior fonte, é a fonte principal da nossa vida, é a nossa fonte de vida, é a nossa fonte de energia, a nossa fonte de alegria, de amor, de paz, fonte de prosperidade. O Senhor é tudo que nós mais precisamos. O Senhor é a razão da nossa vida, não há outra razão. Não pode existir outra razão na nossa vida. O Senhor é sempre em primeiro lugar na nossa vida e depois todas as outras coisas, porque é o Senhor quem nos dá o caminho, o Senhor que nos mostra a verdade, o Senhor é quem nos dá a vida eterna, e é isso que nós buscamos, meu Pai, em nome de Jesus. Buscamos a Sua presença, a Sua paz. Queremos ser obedientes à Sua voz, a tudo aquilo que o Seu Santo Espírito nos pede, a toda a direção que o Seu Espírito Santo nos dá, meu Pai. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença, Pai. Como é bom, meu Deus, Te buscar e saber que o Senhor está aqui, a nos ouvir, olhando para cada um de nós, observando tudo o que estamos fazendo. Obrigada por ser um Pai zeloso com cada um de nós. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus nós agradecemos. Senhor Jesus, toca no nosso coração hoje de forma profunda. Toca no nosso coração hoje. Se mostra através do Teu poder, diante da confirmação das nossas orações, um pedido. Desejamos Te ver, Jesus, através das ações, através de pessoas. Desejamos ver, Senhor Jesus, o Teu agir sobre a nossa vida.
Mostra-nos, Senhor, a tua face. Em nome de Jesus nós te pedimos. Vem, Espírito Santo de Deus. Toma o seu lugar de honra na nossa vida. Unge a nossa cabeça com óleo. Queremos ser moldados todos os dias. Todos os dias. Queremos ter as características do nosso Senhor Jesus. Humildade, bondade, generosidade, coração humilde, quebrantado, olhos limpos. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, consciente e inconsciente, e também o que não nos lembramos mais. Estamos diante do Senhor, rendidos aos seus pés, para dizer que o Senhor é tudo que nós precisamos, que nós te amamos e que a nossa vida sem o Senhor não tem valor nenhum, nem podemos viver. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Estamos aqui reunidos em seu nome, Jesus. Pai, que a nossa mente esteja receptiva a todo o conhecimento da palavra de hoje. Eu repreendo todo espírito de distração, todo coração endurecido. Eu declaro que os seus ouvidos espirituais estão abertos à palavra dessa manhã e declaro que toda honra e toda glória sempre será do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Bom dia, Dilma, Meire, Marley, Luzia, Dani, Cris, Sônia, Rejane, a Paula, Ivone, Ana Paula, né? Bom dia, Ana. A paz do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 de 1 Coríntios. Esse é o maior capítulo sobre a ressurreição em toda a Bíblia. E nós vamos ler e meditar sobre ele. A ressurreição de Cristo vem como um fundamento da igreja. É isso que Paulo nos traz aqui, nesse capítulo. A ressurreição dos mortos como esperança real dos crentes. E a transformação do corpo e a vitória final sobre a morte. É isso que nós cremos, que nós profetizamos. É isso que nós buscamos. Esse é o nosso caminho. Essa é a verdade sobre a nossa vida. Paulo combate a falsa ideia de que não há ressurreição nesse capítulo e mostra que sem ressurreição a fé cristã é inútil. E nós vamos ler sobre isso. O primeiro versículo, do 1 até o 11, fala sobre a ressurreição de Cristo, que é o evangelho essencial. E nós vamos ler agora. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos,
e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. O que Paulo diz aqui para nós? O que Paulo nos traz? Paulo define o Evangelho aqui, nessa parte. Ele define o Evangelho em sua essência. É isso que ele traz para nós: morte, sepultamento e ressurreição. Essa é a essência do Evangelho de Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição. É nisso que nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo entregou-se voluntariamente por amor a nós. Nós cremos que Jesus morreu naquela cruz, que Jesus foi sepultado e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E por crermos nessa essência do Evangelho, nós somos salvos. Nós recebemos a salvação porque cremos em Jesus Cristo. Vivemos o Evangelho de Cristo. Buscamos essa essência. Carregamos essa essência em nós. Profetizamos esse Evangelho sobre a vida das pessoas. Entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Então nós profetizamos a nossa fé. Fomos batizados em nome de Jesus. E quando nós descemos as águas do batismo, nós dizemos: Jesus, nós te amamos. Nós cremos na essência do seu Evangelho quando nos mostra que o Senhor veio, que o Senhor se entregou, que o Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou. E hoje em espírito está entre nós. E Jesus Cristo está sentado ao lado de Deus Pai, assim como as Escrituras nos mostram como foi feito as promessas de Deus. Então essa essência nos coloca em posição de filhas e filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Essa essência do Evangelho nos resgata dos mais profundos abismos, do fundo do poço. Essa essência que nos resgata, essa essência que nos devolve a vida, é a fé em Jesus, que nos ensina a crer em todas as coisas que nós não podemos ter controle. Tudo aquilo que nós não temos o controle, nós não temos o governo, nós profetizamos através da nossa fé, do nosso posicionamento. Na verdade, nós não temos controle de nada. Todo o controle está na mão do Senhor, através da nossa fé, através da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Entende? A ressurreição, ela é histórica e testemunhada por mais de 500 pessoas. Está escrito aqui no versículo 6. Depois apareceu de uma vez só a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Então a ressurreição, ela foi testemunhada por mais de 500 pessoas. Cristo apareceu a elas. Amém? E é diante de toda a verdade do Evangelho revelada sobre nós, para a nossa vida, que a nossa fé é profetizada, que nós cremos, que nós vivemos em comunhão, em nome de Jesus. Paulo se considera o último e o menor dos apóstolos, salvo pela graça de Deus. Como Paulo nos ensina a ser humilde,
a reconhecer que por mais que a gente faça, ainda tem quem faça mais. Mas isso não importa. O importante é que todos nós, em comunhão, levamos o Evangelho ao maior número de pessoas possível, para que mais vidas sejam salvas, para que mais pessoas conheçam Jesus, para que mais pessoas vivam essa essência, esse amor de Jesus, para que mais pessoas entendam diante dos seus olhos que nós somos filhas, nós somos filhos de Deus, e sendo filhos nós temos direito de toda a herança, de tudo que é de Deus, tudo, não é só uma parte. Então se nós vivemos só uma parte de tudo que é de Deus, é porque nós precisamos fazer mais. Porque Deus prometeu tudo, não só uma parte. Obrigada, Jesus. Paulo fala isso aqui no versículo 10, ó. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Entende que Deus renova suas forças todas as manhãs. É a graça do Pai que te dá ânimo e força para que você se levanta. Você não tem capacidade disso. Por mais que você descansa, por mais que você durma, se a graça de Deus não estiver sobre a sua vida, de nada adianta. Amém? É sobre isso. Obrigada, Jesus. Olha o que diz o versículo 12 agora, quando vai falar da nossa ressurreição. Aqui nós vimos até o versículo 11 sobre a ressurreição de Cristo. Agora vai falar sobre a nossa ressurreição. Quando diz assim, ó: se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existisse a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. Olha que forte isso. Cristo veio como homem, como eu e você, com ossos, carne, igual. E Cristo foi ressuscitado. Versículo 14. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo para Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Aqui ele está falando de Adão e de Jesus. Porque se por meio de Adão, o primeiro homem, veio a morte, por meio de Jesus, o último homem, veio a vida e a ressurreição. É isso que ele está dizendo. Versículo 22. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo, quando Ele vier. Aleluia, glórias a Jesus. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino de Deus.
o reino a Deus, o Pai, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Olha o que Paulo traz para nós nessa parte onde ele fala sobre a nossa ressurreição. Ele traz que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, é inútil a fé que nós temos. É isso que ele diz no versículo 14. Alguns diziam que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo responde: se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, a fé é inútil, somos falsos testemunhos, estamos nos nossos pecados, os mortos estão perdidos, somos os mais dignos de compaixão. Ele diz tudo isso aqui. Ele diz isso do versículo 12 até o 19. Mas ele diz o que no versículo 20? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Na minha tradução diz assim, no versículo 20: mas de verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. O que Paulo diz aqui? Que Cristo foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e garante que os que estão nele também ressuscitarão. É isso que Paulo diz. A ordem é muito clara para todos nós. Cristo ressuscitou, está escrito no versículo 23. Depois, os que são de Cristo em sua vida, nós somos de Cristo na vinda de Cristo, na vinda do Senhor. Nós estamos em Cristo. Então ele fala: Cristo ressuscitou, depois os que são de Cristo em sua vinda, então virá o fim com a derrota final da morte, no versículo 26. Entende que Jesus venceu a morte. Essa é a promessa. Morte do corpo, dessa vida humana, para que nós possamos viver na vida eterna. Cristo reinará até que tudo esteja debaixo dos seus pés, inclusive a morte. Quem é a morte? A morte. A morte é as trevas,
Jesus venceu a morte. Jesus venceu Satanás e seus demônios, ressuscitando no terceiro dia. Do versículo 29 até o 34, nos mostra sobre os argumentos lógicos e práticos sobre isso. Se não há ressurreição, por que se batizam por causa dos mortos? É isso que essa pergunta que Paulo faz. Então Paulo aqui ele menciona uma prática local. É o que nós lemos nas Escrituras. Batismo por causa dos mortos, sem endossá-la, mas usando como argumento lógico. Se não há ressurreição, por que arriscar a vida pregando? Para que arriscar? Ele mesmo faz essa pergunta a todos. Por que arriscar? Olha o quanto ele se arrisca. Olha o quanto ele se arriscou. Quantas lutas. Ele mesmo diz que ele lutou com homens que pareciam que ele estava lutando com animais selvagens. Ele diz assim: então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Seria essa a consequência de uma vida sem esperança eterna? Entende? Porque se não tivermos a vida eterna, então de que adianta? Ele coloca o povo para pensar. Na verdade, ele nos coloca até hoje em posicionamento. E quanta verdade é revelada diante dos nossos olhos. Nós precisamos despertar e entender que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós devemos ficar longe de influências que negam a verdade da ressurreição. Nós devemos ficar longe das influências que negam a verdade de Cristo. De conseguir, então a gente entende que foi o Senhor quem fez, foi Ele quem deu, foi Ele quem nos entregou, entende?
o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro, e os peixes ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilhos. Glória a Deus, é verdade. Você já olhou para o céu num dia em que o céu está limpo? Cada estrela brilha em sua intensidade. Então, tudo, cada criação tem um tipo de corpo. Continuando 42. Pois será assim quando os corpos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Glória a Deus. Quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Glória a Deus. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Vocês entendem que, vai com Deus, Paulo responde essa pergunta comparando com semente que morre para gerar nova vida. A semente precisa morrer para nascer uma vida nova. A semente precisa morrer. Quando nós plantamos uma sementinha, ela se rasga, ela se quebra, a semente morre para dar vida à árvorezinha, e depois uma árvore grande, e depois frutos. Entende? Se você guardar a semente, ela continua sendo uma semente viva. Ela não morre, ela continua sendo só uma semente. Para ela nascer, ela tem que morrer. É isso que a palavra nos traz. Corpos celestiais e terrenos com glórias diferentes. Vocês viram que quantas citações lindas que Paulo nos trouxe? Quantos de vocês aqui nunca não tinham lido, não conheciam essa palavra? Sobre a ressurreição do corpo, que muitos às vezes indagam, têm dúvidas. E Paulo nos traz com tanta simplicidade, com tanto amor, com tanta verdade, com exemplos. A nossa mente tem se expandido no conhecimento da palavra, porque ler as Escrituras não é só ler para você falar: eu já li 5, 10, 20 vezes a Bíblia. Tá, tudo bem, parabéns. Mas você meditou? Você parou em cada parte e buscou o entendimento? Isso é o que o Senhor pede, para que a gente busque a palavra, para que a gente busque o conhecimento, para que nunca mais ninguém nos engane. A palavra precisa ser viva dentro de nós. A verdade deve queimar o nosso coração, para que
assim como Paulo disse, a gente se sinta envergonhado de algumas coisas. Como ele disse aqui, ele disse no versículo 34, comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Olha como isso mexe com a nossa estrutura. Quando a palavra é revelada em verdade, queima em nós. E nós começamos a nos sentir envergonhados em não cumprir, em não buscar essa vida com Cristo. Por isso que a gente sempre diz, a fome e a sede aumenta. A nossa fome e a nossa sede é aumentada todos os dias para conhecer mais e mais de Jesus, para saber mais, para termos entendimento, para termos o conhecimento da palavra. Olha o que diz aqui no versículo 42, no versículo 50, perdão. Só terminando essa parte, antes de ler o versículo 50, respondendo à pergunta, como ressuscitam os mortos? Então Paulo trouxe o exemplo da semente, que precisa morrer para que a vida seja gerada. Ele trouxe sobre os corpos celestiais e terrenos, que cada um vive uma glória diferente, comparou tudo, nós com os animais, com os peixes, com as aves, com as estrelas, com tudo. Cada um vive uma glória diferente, cada um carrega de maneira diferente. O corpo ressurreto, ele será incorruptível. Está no versículo 42, incorruptível. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. É isso que ele diz. Será glorioso. As Escrituras não mentem. O versículo 43 diz, quando ele é sepultado, é feito fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte, glorioso, poderoso, espiritual. É isso que ele traz. E ele encerra nos trazendo que o primeiro homem, Adão, trouxe a morte. E o segundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós amamos, que é o nosso único Senhor e Salvador, esse trouxe a vida. Então, se Adão, o primeiro homem, trouxe a morte, Jesus Cristo, o segundo homem, trouxe a vida. É isso que nos traz. Olha o versículo 50, diz assim: meus irmãos, o que eu quero dizer é isso: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem esse segredo: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Aleluia!
Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Glória, glória, glória. Obrigada, meu Deus. Entende que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Na volta de Cristo, todos nós seremos transformados num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Assim diz as Escrituras. Assim a verdade é revelada diante de nós. E assim como está escrito, é um grito de celebração da ressurreição, não é? Olha o grito de celebração da ressurreição. Onde está, ó morte, a sua vitória? E será o dia que o Senhor Jesus mostrará o seu poder e a sua glória. E Satanás e seus demônios serão derrotados. Então não haverá mais morte. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O meu coração queima. Queima por mais da palavra. Eu desejo que o seu também queime. Que o seu coração queime, 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 queime. Que a sua fome, a sua sede só aumente. Que a sua mente deseje expandir, administrar melhor as horas do seu dia, para que você busque mais da palavra, para que você estude mais da palavra, para que a palavra seja revelada a você cada dia mais. Em nome de Jesus. Paulo termina nos trazendo que nós devemos nos manter firmes, e é isso que nós estamos buscando todos os dias, nos manter firmes, sabendo que no Senhor todo o nosso trabalho não será inútil, o nosso trabalho no reino, tudo que fazemos servindo ao Senhor, como a ressurreição é certa, então nós devemos viver com firmeza, dedicação e esperança. Essas três chaves. Sejam firmes, sejam dedicados e vivam com esperança todos os dias da sua vida. A firmeza te dá posicionamento, aumenta a sua fé. A dedicação traz sobre a sua vida amor, traz sobre a sua vida o amor que transborda, traz sobre a sua vida o amor que faz você levantar outro irmão, que faz você trazer outro irmão para Jesus. E a esperança que agindo Deus, ninguém impedirá a obra dele na sua vida. Então se entregue, se renda ao Senhor. Declara: Pai, em nome de Jesus, a minha vida é tua. Tudo é teu, nada é meu. Tudo é teu, Senhor, nada é meu. Glórias a Jesus. Louvado seja o Senhor, meu Deus. E assim será, todos os dias, todos os dias. Essa é a busca da nossa vida e sempre será. Amém? Versículo 29. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? Aqui Paulo menciona uma prática local, batismo por causa dos mortos, sem endossá-la. Então ele usa aqui um argumento lógico, é isso que ele faz. E ele reforça: se não há ressurreição, por que arriscar a vida pregando? Então entenda que ele usa argumentos lógicos aqui diante da palavra, e ele traz: e quanto a nós, por que nos colocamos em perigo? Entenda que o batismo nas águas, nós morremos para o mundo. Morremos para o mundo. Nós decidimos viver em santidade, longe do pecado. Essa é a nossa decisão. Morte para o mundo, para que a gente viva com Cristo. Quando nós
nascemos de novo através das águas do batismo com Cristo. Nós estamos com o Senhor. De nada adianta ser batizado se nós não crermos, igual a semente, morte para o mundo, para nascer para uma vida nova. De que adianta o batismo se não profetizar da fé com o Senhor Jesus? Amém? Entende? Eu vou colocar um texto para vocês Sim, é verdade. Eu vou colocar um texto para vocês sobre isso nos stories, tá bom? Para vocês buscarem, tirarem um tempo para lerem mais sobre isso, em nome de Jesus, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Uma prática local que Ele traz. A mensagem desse Evangelho hoje, para nós, é sobre a ressurreição de Cristo. Que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o fundamento do Evangelho e a garantia da nossa ressurreição futura. Se ela não existisse, tudo isso seria vão. Mas como Jesus Cristo ressuscitou, temos a certeza de que venceremos a morte com Ele, assim como Ele venceu, e teremos um corpo glorificado. É nisso que nós cremos, é isso que nós buscamos. Essa esperança nos motiva a viver com firmeza, com propósito, com dedicação ao Senhor nosso Deus, nosso Pai. O que nós podemos aplicar na nossa vida? Nós devemos aplicar que a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Sem ela, não há Evangelho. Não há. Sem a ressurreição de Cristo, não há o Evangelho. Por isso nós cremos. Sobre a nossa esperança eterna, mesmo diante da morte, temos esperança real. A morte foi vencida. É nisso que eu creio. É nisso que você crê. Por isso você vem todos os dias se alimentar da palavra. E assim como Adão trouxe a morte, Cristo traz vida e glória eterna. Somos filhos da ressurreição. Nossa identidade está firmada em Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma vida de propósito. Nós precisamos viver sabendo que nada é em vão. Nada do que você faz é em vão. Nós precisamos servir com dedicação e perseverança, porque não é em vão. Deus vê tudo o que você faz e Ele sabe se você está fazendo por amor ou se você está fazendo somente para servir os homens. E nós precisamos buscar uma vida de santidade, uma vida de vigia. Nós precisamos vigiar e orar. Precisamos ser vigilantes e orar o tempo todo. Todos os dias, em nome de Jesus. Se vamos ressuscitar com Ele, devemos viver para Ele agora. Devemos viver como Ele viveu. O que Jesus faria, como Jesus responderia, como Ele agiria. Ainda essa semana eu presenteei uma irmã querida com a pulseirinha do que Jesus faria. Porque essa pergunta me disciplinou por muito tempo no início da minha vida cristã. Porque havia raízes do mundo em mim. O impulso da resposta. Eu era muito impulsiva. A pessoa mal acabava de falar e eu estava respondendo. E o Senhor fez essa transformação na minha vida, então Ele pode fazer na sua e na de todo aquele que está disposto e disponível, entende? Nós precisamos estar dispostos e disponíveis para passar pela transformação, porque nós precisamos viver como Jesus para que a gente seja ressuscitado com Ele. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
Obrigada. Obrigada. Busquem uma vida de santidade. Mantenham-se firmes no Senhor. Profetizem o amor, a fé, a esperança. Profetizem sobre a vida das pessoas o quão é necessário que elas saiam do pecado. O pecado é a morte. O pecado é a morte. Viver em pecado é viver uma vida condenada à morte. Então, em nome de Jesus, eu declaro que você será um instrumento vivo nessa terra a levar isso na vida das pessoas. O Senhor tem te tratado, Ele tem cuidado de você todos os dias, Ele tem se revelado a você através da palavra todos os dias para que você faça isso, para que você caminhe com Cristo e como Cristo nessa terra, levando o Evangelho a todos os lugares aonde houver um acesso para que você entre. E se houver necessidade, se molde para que você entre nesse acesso. Se molde, seja flexível, entende? Seja flexível aquilo que precisa naquele instante para que o Evangelho entre. Você flexível e não a palavra. A palavra nunca muda. A palavra não pode ser distorcida, não pode ser alterada. A palavra é sempre a verdade. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus que esse Evangelho de hoje vai despertar em você um desejo de busca por mais entendimento sobre a ressurreição. Mas entenda uma coisa, muitas coisas são mistérios de Deus e não serão reveladas a nós no profundo. E nós, como filhos, precisamos honrar, viver o que Deus pede e respeitar a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Assim como os nossos pais terrenos guardam muitos mistérios, muitos segredos, o nosso Pai Celestial também. Amém? Em nome de Jesus. Sintam a presença do Senhor. Ele está presente aqui de uma forma diferente hoje, como um peso, a glória de Deus. A nuvem da glória de Deus está aqui hoje nesse ministério, baixinha, porque é muito forte esse ensinamento da ressurreição. Ele expande a sua mente a entender que nós precisamos viver como Cristo e não querer racionalizar as coisas do Senhor. Nós devemos viver em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E se nós vivermos em espírito e em verdade, nós temos mais comunhão com o Senhor. Se nós buscamos racionalizar aquilo que é a palavra, o nosso espírito não consegue agir. E racionalizando, o Senhor se afasta, porque toda vez que você quer racionalizar, você quer agir com a força da tua mente, com a força do teu braço. Não é assim. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por toda a palavra desse dia de hoje. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor junto com todas as minhas irmãs e meus irmãos que estão aqui, Pai. Nós te agradecemos pela palavra e a verdade revelada nessa manhã desse dia. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que somos filhos do Senhor. Somos suas filhas, Pai.
Declaramos a nossa total dependência do Senhor. A total dependência, Pai. Dependência de todas as instruções, dependência espiritual, dependência emocional, dependência física, Pai. Nós cremos que o Senhor é quem cura, é o Senhor quem liberta, no nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, pelo nome de Jesus que nós recebemos a cura, a salvação, a libertação. É através do nome de Jesus que nós podemos ter compreensão, Pai, entendimento de toda a palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, traz sobre nós, em nome de Jesus, Senhor, todo o conhecimento, toda a palavra, o discernimento de espíritos. Traz, Senhor, sobre nós a luz da Tua face. Se coloca, Pai, diante de cada um de nós, em nome de Jesus. Que o brilho, Pai, da Tua luz e da Tua presença seja intenso diante de nós. Pai, assim como o Senhor se mostra para mim, se apresenta também, Pai, às minhas irmãs e aos meus irmãos que têm Te buscado em espírito e em verdade, que têm tido o coração rendidos, Pai, na Sua presença, que estão diante do Senhor com o coração limpo, humilde, quebrantado. Se apresenta, Senhor, a eles. Oh, Senhor, como é bom sentir a Tua presença. O Senhor se apresenta como um farol diante dos meus olhos. De Cantarabayashi. Nós te amamos, Pai. Como filhos somos dependentes do Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Jesus, nós te amamos. Nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por nós. Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa vida, todo o nosso ser. Consagramos ao Senhor a nossa inteligência. Consagramos ao Senhor tudo o que somos. Consagramos ao Senhor a nossa casa, tudo que há nela. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho, os nossos recursos financeiros. Consagramos ao Senhor a nossa família. Pedimos que o Senhor nos ajude a organizar tudo que precisa ser organizado, Pai. Espírito Santo de Deus, quanta paz há nesse momento agora, nesse lugar. Oh, Shirimandarabás. Alcance em paz. Que essa mesma paz que eu sinto agora alcance todos que estão aqui, em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento que o Senhor Jesus prometeu te alcance de maneira sobrenatural agora e transborde em você, e que você tenha a sensação de estar embriagada na presença do Senhor, porque a sua mente se anestesia agora com tanta paz que o Senhor te traz. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É nessa paz que nós queremos viver. É nesse lugar onde nós queremos estar todos os dias. É nesse lugar onde nós queremos viver, colocar a nossa esperança. É nesse lugar que queremos estar para derramar na vida de outros. Pai, não queremos nunca mais sair desse lugar. Queremos sair daqui só se for para ir mais além, mais perto de Ti, mais debaixo da Tua glória, mais longe do pecado e mais em santidade. Só se for assim, Pai. Em nome de Jesus, profetizamos a nossa fé.
declaramos que o Senhor Jesus é santo, 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 santo. E não há outro nome mais poderoso do que o Senhor. Não, não há. O seu nome, Jesus, está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Santo. Que o Senhor é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não há outro maior. Somente o Senhor. Aquele que amamos. Vem, Espírito Santo de Deus, enche-nos mais, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por todas as promessas, por toda a verdade, porque hoje os nossos olhos espirituais estão mais abertos do que ontem. Pai, eu apresento ao Senhor a vida de todos que estão aqui. Declaro sobre a vida deles saúde, prosperidade em todas as áreas da vida e a paz que excede todo entendimento, de forma transbordante, recalcada e sem medidas. Em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos em seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E eu declaro que toda a honra e toda a glória do Senhor, e assim sempre será todos os dias, em nome de Jesus. O Espírito Santo nos trate de forma especial nesse dia. É isso que eu te peço. Pai, é isso que eu oro e declaro sobre a nossa vida nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. De canta, rabaiaxis. Toda a nossa família está entregue nas mãos do Senhor. Amém? E o Senhor alcança onde nós não podemos alcançar. O Senhor chega nos lugares onde nós não chegamos, mas a nossa oração chega. Essa paz que você sente agora, aonde a sua mente foi, ela alcançou. Assim como quando eu oro, e me lembro de cada uma de vocês. Vocês recebem. Então, orem e creiam que a sua oração chega lá aonde você está colocando para que chegue. Porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E Ele está em todos os lugares aonde o nosso coração está e deseja que Ele esteja. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja lindo, que o seu dia seja produtivo na obra do Senhor, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Como pode ser produtivo na sua vida familiar? Tendo um tempo mais de comunhão de mesa com os seus. Faz um café, um momento de mesa, de almoço, ou sentar mesmo na calçada. Amém? Em nome de Jesus. Conversar. Falar como foi o dia, como está vivendo. Esquecer um pouquinho o telefone, as distrações da vida. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã, 8 horas, para honra e glória do nome do Senhor. Amém.